segunda-feira, né? Dia 10/8/2020. A tia voltou hoje para que nós possamos fazer a nossa revisão do conteúdo da prova de português, tá certo? A tia está aqui preparada, já estou com o livro aqui sobre a mesa. Estou com o conteúdo anotado para vocês aqui, ó, as páginas, tá certo? Para que vocês possam ir acompanhando página a página. E só saiam daí para resolver a avaliação quando vocês assistirem toda a explicação, tá bom? Então, vamos lá. Pronto, pessoal. Nós vamos dar início pela página 120. O que é que tem aí na página 120? Na página 120, nós vamos trabalhar o conteúdo sobre substantivo próprio e substantivo comum. Não esqueçam de ouvirem atentamente, bem direitinho que é a explicação, para que vocês possam assimilar, pois é uma revisão para que vocês possam fazer essa avaliação de vocês. E eu sei, tenho certeza e segurança que vocês são capazes, tá bom? Então, vamos lá. Nosso conteúdo, como a tia disse, é o quê? Substantivo próprio e substantivo comum. Primeiro, nós precisamos saber o que é substantivo. Substantivos são palavras que dão nomes a pessoas, né? Aos seres como nós, animais, coisas e objetos. Então, substantivo é tudo que dá nome ao ser, os animais, né? Os seres humanos, nós, os animais, os objetos, né? E as coisas que nós temos dentro de casa, que é chamado de objeto, dentro de casa, fora de casa, tá certo? Então, vamos lá. Quando eu falo de masculino e feminino, eu quero dizer que existe as coisas do homem e existe as coisas das mulheres, não é assim? Os meninos brincam com as coisas de meninos e as meninas brincam com as coisas de meninas, tá certo? Boneca é de quem? Do menino ou da menina? Vou colocar aqui, ó, feminino e masculino. Então, quando a tia diz boneca é um objeto feminino ou é um objeto masculino? Lógico que é um objeto feminino. Então, a gente vai escrever a palavra boneca aqui. Porque quem brinca são as meninas. Quando eu digo carro, carro é um objeto masculino. Então, quem brinca são os meninos. Carro, tá? Agora, se eu disser... deixa eu ver um objeto que dá para vocês brincarem os dois. Bicicleta. Bicicleta é um objeto unissex, pois serve para os meninos e serve para as meninas. Existe uma diferença sobre as características, as cores, mas bicicleta é para os dois. Então, ó, a bicicleta a tia vai colocar no meio, tá? Porque ela é um objeto que serve tanto para os meninos como para as meninas, tá certo? Mas o nome bicicleta, ela é um substantivo feminino, tá certo? Então, creio que vocês entenderam que substantivos são nomes que damos aos seres, como seres humanos, animais, objetos, certo? Porta, janela, mesa, cadeira. Quando eu digo João, João é um ser masculino. Quando eu digo Maria, Maria é um ser feminino, tá certo? Quando eu digo Pamela, Pamela é uma menina, então é um ser feminino. Quando eu digo Reine Gabriel, eu estou me referindo a um ser masculino, tá certo? Então, vocês já entenderam que existem substantivos femininos e existem substantivos masculinos. Quando eu falo de próprio e de comum, eu vou dizer para vocês agora a diferença. A tia vai apagar aqui, tá? Para que a tia possa explicar. Quando eu falo de próprio, e quando eu falo de comum,
Nomes próprios são nomes de pessoas e de lugares. E nomes comuns nós temos de objetos e animais. Quando eu digo Ipaumirim, Ipaumirim é um nome próprio. Então, ele é iniciado com letra maiúscula, certo? Não esqueçam, tem que ser com uma primeira letra maiúscula, pois é um nome próprio, é um nome que é próprio, é nosso. Quando eu falo janela, é um objeto comum, pois tem a janela da nossa casa, tem a janela da nossa escola, tem a janela da casa do nosso vizinho. É uma coisa comum. Então, nomes próprios são nomes de seres, né? Ou de lugares. E nomes comuns são nomes de objetos ou de animais. Outro exemplo. Vera. Vera é um nome próprio, certo? É um nome de Vera. Quando eu digo cadeira, cadeira é uma coisa comum. Pode ser a cadeira da nossa casa, pode ser a cadeira lá da casa da vovó, da titia, da priminha, certo? Então, entender. Os nomes próprios são nomes de pessoas e de lugares e só devem ser escritos com as primeiras letras maiúsculas. E os nomes comuns são nomes de objetos ou de animais, tá certo? Não esqueçam que substantivo é o nome que dá aos seres, como objetos, animais, pessoas, né? Lugares, né? E também aos sentimentos. Então, não esqueçam disso aí também, tá bom? Então, agora a tia vai lá para a página 121. Virem aí pro livrinho de vocês, para a página também. Pronto, pessoal. Aí no livro de vocês está explicando exatamente o que é um substantivo comum, na página 121, e na página 122 está explicando o que é um substantivo próprio. Como diz aí no livro de vocês, ó, os substantivos comuns são escritos com a letra inicial minúsculas, né? Que são objetos e animais. Já os substantivos próprios, que são nomes de pessoas ou de lugares, são escritos com a primeira letra maiúscula, tá certo? Não esqueçam. Quando eu digo aqui a frase, ó, meninas e meninos brincam juntos na casa, né? Quando eu digo meninas, meninas é um substantivo feminino e meninos é um substantivo masculino, tá bom? Não esqueçam que existe o substantivo próprio e o substantivo comum. E eles devem ter as suas características de acordo com a explicação que a tia fez aqui. Agora, nós vamos para a página 133. Desculpa. Vamos lá. Troquem a página de vocês. Vão acompanhando aí que a tia também está trocando a dela aqui, tá? Aí a tia vai limpar o quadro para que ela possa explicar agora sobre o que é artigo definido e artigo indefinido. Vamos lá? Pessoal, a tia já está com a avaliação em mãos, ó. Vocês vão recebê-la aí dentro da pastinha de vocês. E todas as provas estão dentro das pastas, né? Hoje vocês vão ter duas avaliações. Uma de português e a outra de produção de texto. Como está colocado para vocês aí no calendário de provas de vocês, no roteiro, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão. Escreva P para substantivo próprio e C para substantivos comuns. Vocês lembram que a tia explicou o que é um substantivo próprio e o que é que tem que ser colocado no início das palavras, tá bom? E o substantivo comum, você já sabe. Comum é uma coisa que se encontra em qualquer lugar, em qualquer casa, só vai mudar as características ou as cores ou os tamanhos, né? Exatamente o que a tia acabou de explicar. Então, vamos lá. Tem aí João, homem, dente, Maceió, São Paulo, gasolina, Isabela, Clailton, Thaís, caneta, Belém, Recife, folha, aluno e cavalo. Quando for substantivo próprio, né, vocês vão colocar P, o P maiúsculo. E quando for um substantivo comum, vocês vão colocar o C maiúsculo, tá bom? Na segunda questão, tem aí, ó, assim. Leia ou trava-línguas e circule os substantivos próprios
e comum de acordo com a legenda abaixo. Primeiro de amarelo, vocês vão circular os substantivos próprios. Vocês vão pegar os lápis de cor, tá? E vão circular de amarelo e de marrom, certo? Ou verde escuro, né? Não sei como foi que ficou a cor no de vocês aí, no meu ficou mais puxado pro verde escuro, mas eu creio que o de vocês esteja do mesmo jeito também. Aí aqui tá assim, ó, o rato. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a correia da carroça do rei da Rússia. A arara rara da Araraquara, que pertence a Lara, e não para de gritar. Ararararara. A aranha arranha a jarra. A jarra arranha a aranha. Nem a aranha arranha a jarra e nem a jarra arranha a aranha, tá bom? Isso aqui é um trava-línguas. Vocês façam de novo a leitura dele, tá bom? Para que vocês possam ter também o conhecimento, como a tia acabou de fazer. E depois, em seguida, vocês façam o que está pedindo aí. Circulem de amarelo, lápis de cor amarelo, os substantivos próprios, né? E de verde, os substantivos comuns, tá certo? Agora, na terceira questão, vocês vão marcar um X na alternativa correta. Prestem atenção. Tem aí o que é artigo, certo? Artigo é a palavra que acompanha o substantivo, dando sentido determinado, definido ou indeterminado, indefinido. Ele também indica o gênero e o número de substantivos. Segundo parênteses, é a palavra que sempre dá sentido contrário das palavras expressas. Vocês vão lembrar o que é artigo, tá certo? E vão marcar somente uma alternativa. Na quarta questão, vocês têm aí um quadro. Aí diz assim, ó, leia atentamente. Os artigos sempre acompanham os substantivos. Se o substantivo for feminino, o artigo será feminino. Se o substantivo for masculino, o artigo também será masculino. Agora, preencha o quadro utilizando alguns artigos e substantivos. Olhem aí. Vocês têm artigo feminino, substantivo feminino, artigo masculino e substantivo masculino. Primeiro, vocês vão colocar os artigos femininos e depois vão colocar o nome, que é os substantivos, tá certo? Que vão ligar a esses artigos. Depois vocês vão colocar do mesmo jeito nos artigos masculinos e vão colocar os substantivos aqui masculinos, tá certo? Tudo de acordo com o que vocês forem escrever. Não esqueçam, tá bom? Agora vocês virem aí que a gente vai para a quinta questão. Na quinta questão tem assim, ó. Complete com os artigos definidos adequado. A, as, o e os. Tem aí flores, amor, gaviões, chapéu, sacolas, palhas, amiga, vida, animais e xícaras. Vocês vão colocar para cada tracinho desse um artigo adequado, tá certo? Na sexta questão, vocês vão observar com atenção, né, os desenhos aí abaixo e criar frases usando os artigos definidos e indefinidos. Tem aí na letra A, né, um desenho. Aí você vai criar esse desenho, o artigo será definido. Vocês sabem que os artigos definidos são o, os, a e as, tá certo? No singular, se só tem um elemento, eu vou criar a frase somente com um elemento, já está aí. Na letra B, eu tenho dois, então está no plural, tá certo? Então, vocês vão utilizar o começo dessa frase maiúscula, tá certo? Usando o artigo no plural. E na letra C, vai ser parecido com a letra A, porque também só fala de um artigo, né? De um objeto, de um substantivo. Diz aqui, ó, o desenho, artigo indefinido no singular. Então, vocês vão colocar para cada tracinho desse uma frase, dando nome ao desenho e utilizando os artigos. Sendo o primeiro singular, tá certo? O segundo, letra B, plural. E o terceiro, letra C, singular novamente, tá bom? Não esqueça. Começo de frase com letra maiúscula, tá certo? Na sétima questão diz assim, ó. A frase,
acrobatas fizeram uma belíssima apresentação. Possui. Preste atenção, tem 4 alternativas. Vamos ver aí, ó. Os acrobatas fizeram uma belíssima apresentação. Essa frase que a tia acabou de ler possui 2 artigos. Esses 2 artigos são definidos e um indefinido. Somente artigos definidos. Terceiro parênteses, um artigo definido e um indefinido. Ou somente artigo indefinido. Você vai analisar a frase e vai me dizer, de acordo com o que você acabou de ler, se nessa frase existem artigos, 2 artigos definido e um indefinido, ou somente artigos definidos, ou artigo definido e indefinido, ou somente artigos indefinidos, tá bom? Você só vai marcar uma opção. Na 8ª questão diz assim: marque a opção em que a frase tem somente artigos definidos. Aí tem aqui, ó, o palhaço fez a plateia sorrir. Segundo, o equilibrista andou em uma corda bamba. Terceiro quadrinho, o circo é um lugar de alegria. E quarto e último, o acrobata equilibrou uma bola em uma vara. Tá bom? Vocês só vão marcar uma. Na 9ª diz assim, ó. Com as palavras do quadro, complete a frase sobre o uso do S. Olha aí, ó, que a tia acabou de explicar aqui, não foi? Vogais, início, vogal e consoante, tá? Nunca usamos SS em tracinho de palavras ou entre traço e traço. O SS é sempre usado entre tracinho, né? Vocês vão completar de acordo com esses nomes que tem aí, ó. Vogais, início, vogal e consoante, tá bom? Na 10ª questão, diz aqui, ó. Escreva frases utilizando os artigos indefinidos, tá certo? Aí tem aí, ó, uma, uns e umas. Terminaram de fazer as frases começadas com letras maiúsculas, né? A inicial tem que ser maiúscula. Pronto, não precisa registrar a foto, vocês somente façam e guardem a avaliação novamente dentro das pastinhas, tá bom? Não saiam daí que a tia volta já com a explicação da produção de texto, tá bom? Cheiro! Pronto, galerinha. Agora a tia já limpou o quadro, nós tivemos agora há pouco a explicação sobre substantivo próprio, substantivo comum. Agora nós vamos para a explicação sobre artigos definidos e artigos indefinidos. Artigo definido, ele é, como exemplo está colocado no quadro, ó, o, a, os e as. Artigo indefinido é uns, uma e umas. Lembre-se que vocês têm os artigos no singular, que é quando eu falo de um só ser, e nós temos o artigo no plural, quando eu falo de mais de um elemento, tá certo? Quando eu digo uma caneta, estou falando de artigo, né, indefinido, certo? Estou falando desta caneta. Quando eu digo umas canetas, certo? Umas canetas, também estou falando de artigo indefinido, pois estão no plural. Quando eu digo a caneta, estou dando o exemplo de artigo definido, pois estou falando no singular. Quando eu digo as canetas, estou falando do artigo também definido e estou falando no plural, pois estou falando de mais de um objeto, tá certo? Então, creio que vocês tenham entendido que os objetos, né, as pessoas também, que são os nomes das pessoas também que a gente pode classificar. Ele pode vir no singular e no plural, tá certo? Acompanhado dos artigos definidos e indefinidos. Não esqueçam, singular é quando eu falo de um só ser ou de um só elemento. Quando eu falo do plural, eu falo de 2 ou mais seres, tá certo? Não esqueçam disso aí. E quando eu vou classificar, eu posso dizer também que existe o artigo para o feminino e existe o artigo para o masculino. Se vocês observarem, como tem no livro de vocês aí, ó, que diz aqui, ó, o caderno. Quero dizer que o caderno, né? O caderno é um substantivo masculino e ele
ele está no singular, pois só fala de um caderno, né? Quando eu digo os olhos, os é um artigo, né? Como nós sabemos aqui, ó, é um artigo definido, tá certo? É um artigo definido e ele está no plural. Quando eu digo a maçã, né? Estou falando também de um artigo definido feminino, né? Que está no singular. Quando eu digo as mãos, estou falando também de um artigo definido que está no plural, pois estou falando de mais de uma mão. Estou mostrando até as duas mãos para vocês. Então, artigos são palavras, certo? Que acompanham o substantivo dando sentido determinado, como a tia acabou de explicar aqui. Existe o singular, existe o plural. Existe o masculino nessa situação, existe o feminino, tá certo? Não esqueça. Eu creio que vocês tenham entendido bem direitinho essa parte também, pois eu sinto, né, confiança e segurança no que a tia passou para vocês. Tenho certeza que vocês fizeram bem direitinho aí nas atividades e vão conseguir também resolver a avaliação de vocês hoje. Agora nós vamos lá para a página 137, tá bom? A tia já explicou a 133, 134. Agora a gente vai lá para a página 137. Pessoal, lá na página 137, a tia vai fazer a explicação sobre um S e sobre dois S. Não saiam daí, a tia mais uma vez vai limpar o quadro para voltar fazendo o encerramento da revisão e começar a explicar o trabalhinho, tá bom? Venho já. Pronto, pessoal. Aí na página 137 do livro de vocês, creio que vocês estão com ele abertos aí, está explicando sobre palavras com S e S. A primeira regrinha para vocês geral. Nunca, jamais se escreve SS em início de palavras, somente no meio, tá bom? Das palavras ou finalizando as palavras no fim, tá? Por exemplo, quando eu digo ó, massa, o SS termina com a palavra massa, né? Quando eu digo ó, casa, o som de Z, ó, de casa, tem som de Z, tá certo? O som casa, né? Aí a tia colocou aqui no quadro, ó, palavra com som forte. Quando eu digo a palavra segunda, né? Hoje, segunda-feira, tem um som forte. O S representa um som forte. E tem mais palavras nos livros de vocês aí, ó. Costas, é um som forte, né? Que vibra mesmo forte. A gente sente assim a potência quando fala. E tem outras palavrinhas também, ó, quando eu digo orgulhoso, o S-O, ele tem som de Z, né? Mas é escrito com S, tá bom? Então, não esqueçam a regrinha. O S sozinho se escreve ou no início, ou no meio, ou no fim. Mas SS jamais se escreve no começo de nenhuma palavra, tá certo? Ou no meio das palavras, ou no fim. Isso aí a tia tinha para explicar para vocês, né? Concluindo a nossa revisão do livro. Agora eu quero que vocês, em casa, observem que a tia vai fazer a explicação de todo o trabalho, desde a primeira questão até a última. São 10 questões, a prova, desculpa, a avaliação de vocês. Eu quero que vocês prestem atenção para que vocês possam tirar 10, tá bom? Eu confio no potencial de vocês. Não saiam daí que a tia vai voltar lendo a avaliação de vocês, tá bom? Beijo! Pronto, galerinha. Agora eu voltei para que a tia possa fazer a leitura, tá certo? E a interpretação do texto junto com vocês. A nossa avaliação de produção de texto vai ser a leitura desse texto, o Gol Descalço, tá certo? Que a tia botou aí para vocês. E 5 perguntinhas bem simples, tá bom? Vou ler o texto, vocês escutem a história para depois vocês conseguirem responder todas as perguntas que foram feitas aí abaixo. Vamos lá. O título é Gol Descalço. Você consegue imaginar que uma partida de futebol de um campeonato tão importante como a Copa do Mundo, um jogador fez um gol descalço? Não,
Pois acredite, isso aconteceu de verdade. Na Copa do ano de 1938, o Brasil jogava contra a Polônia, debaixo de um forte temporal, quando de repente o jogador brasileiro Leônidas Silva perdeu uma de suas chuteiras e, com o pé descalço, fez um golaço. Atualmente, esse gol certamente seria anulado, mas na época foi aceito, tá certo? É uma história verídica, né? Como vocês estão vendo aí, foi passado no ano de 1938 e foi relatado esse pequeno textinho para vocês. E agora nós vamos acompanhar a leitura das 5 questões. Na primeira questão diz assim, ó: o que aconteceu de diferente em uma Copa do Mundo, segundo o texto? Aí você vai dizer, né, o que foi que aconteceu. Segunda questão: qual o ano que essa Copa aconteceu? Lembra que a tia leu aqui no texto? Qualquer dúvida, volta e lê novamente, tá bom? Terceira: contra quem o Brasil jogava quando o fato diferente aconteceu? Qual era o time que o Brasil estava jogando contra? Tem aí também. Quarta: porque o jogador fez um gol descalço? Lembra que também tem no texto, né? E quinta e última questão: qual o nome do calçado que os jogadores usam para jogar futebol de campo? Vocês sabem, os meninos principalmente, né? Mas as meninas também conseguem lembrar o nome daquele objetinho que bota nos pés, né? O calçado. Vocês sabem também. Então, só são 5 perguntinhas, tá bom? Vocês vão ler o texto, interpretar, vendo cada coisinha. Lembre-se que tem coisas aí que tem que ser escritas com letras maiúsculas, tá certo? E uma boa prova, ou boas provas, pois vocês hoje estão fazendo português e em seguida produção de texto. Não esqueçam, antes de eu encerrar, que o nome de vocês tem que estar completo, tá bom? Tem que estar completo. E tudo que tiver mais para vocês preencherem aí no cabeçalho de vocês, façam também o favor de colocar, tá bom? Porque a tia começa a corrigir a prova desde o cabeçalho, tá bom? Um cheiro e até amanhã, que a tia vai voltar com a explicação de ciências e ética e cidadania, tá bom? Beijo, tchau!